Amanhã, aqui em São Paulo, tem o lançamento do livro Crianças e Exílio, Memórias de Infâncias Marcadas pela Ditadura Militar, organizado pelas professoras Nadja Marques e Helena Dória, Lucas de Oliveira. A publicação reúne uma coletânea de depoimentos de 46 brasileiros e brasileiras, filhas e filhos de militantes intelectuais de esquerda perseguidos pela ditadura militar no Brasil. Entre essas crianças estava a filha do capitão Lamarca, que eu tenho o prazer de receber aqui no TBT News, segunda edição. Como vai, Cláudia Lamarca? Que honra conversar com você. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui para poder falar sobre um trabalho em conjunto com outras crianças, né, da época do exílio, e que originou esse trabalho bonito que é o livro. Foi muito emocionante o reencontro com, as outras, né, eh, crianças. E nós contamos um pedacinho, né, do que foi vivido no exílio. Cláudia, eu vou te contar uma coisa. Eu mostrei a tua foto no Zap para minha mãe. Minha mãe ficou emocionadíssima, porque não sei se você sabe, teu pai ele viveu no mesmo aparelho que a gente aqui em São Paulo. Um pouco antes do meu pai morrer, depois o teu também. E ele ficou aqui com a gente. Você e o teu irmão já estavam em Cuba, né? E ele, vindo do Vale do Ribeira, ficou com a gente. Então, minha mãe ficou muito emocionada de te ver e falar, ela é muito parecida com o Lamarca. E é muito verdade mesmo, viu? E eu tenho um apelido que teu pai me colocou. As pessoas muito próximas da gente, eu já encontrei com pessoas como o Paulo Vanuc, que foi ministro dos Direitos Humanos e passou aqui pela TBT também. Uma das primeiras vezes que eu encontrei com o Paulo Vanuc, depois que a gente voltou do exílio, ele me chamou de Bolota. Aí eu falei, pô, mas não é possível que esse cara sabe o apelido, que é o apelido que o teu pai colocou no meu pai, porque quando ele chegou, meu pai tinha engordado um pouco, ele falou, aí ele chamava meu pai de Bolota e eu de Bolotinha, que eu também estava meio inchadinho, gordinho, né? Cláudia, querida, eu passei por alguns processos como esse que você está passando, de ter que se debruçar sobre a história e etc. Nós éramos crianças, mas vivemos esse momento tão difícil na vida dos nossos pais e também da história e do país, né, como um todo. Você, assim como eu, uma pergunta que eu queria dividir esse sentimento contigo, você também tem dificuldade em alguns momentos para se debruçar sobre esses temas? Como é que é isso para você hoje, Cláudia? Sim, sim, de fato. É difícil, mergulhar naquela caixinha, abrir a caixinha e e defrontar o sentimento, que eles são diversos, né. Existe sentimento de perda, existe sentimento, de nostalgia, existe muito aquela pergunta: "E se não tivesse acontecido o golpe? E se não tivesse acontecido a ditadura? E se, o processo democrático tivesse sido respeitado?", né. Onde nós estaríamos, como teria sido construído cada um, né? Então, realmente foi para mim difícil, eh, voltar para esse tema, escrever, não porque a escrita é difícil para mim, mas porque é justamente nesse mergulho que para mim foi difícil. Então eu procrastinei o máximo que eu pude para começar a escrever. E volto a dizer, a escrita para mim é algo muito fácil. Então, assim, quando já estava no limite da entrega do documento, eu eu sentei e escrevi rapidinho, porque, para mim a memória é muito viva,
os momentos são muito vivos, não tive que rebuscar muito, mas ficar de frente para esse sentimento é complicado sim. Muito bem, eu tenho certeza. Eu participei de um documentário com a Marta Nering e a Maria, que é filha da Eleonora, foi ministra também das mulheres, né? E que se chama 15 Filhos, obviamente você deve conhecer. E é um documentário que teve um impacto muito grande. E eu estou com uma expectativa muito grande que esse livro agora tenha também esse impacto, porque eu acho, sobretudo, justo, não só com os filhos, e aí eu me incluo nessa, mas fundamentalmente com a luta dessas pessoas, né? Eu cheguei no Brasil final dos anos 80. Quando que você voltou, Cláudia? Então, eu voltei para o Brasil, eu fui para o exílio em 1969, eu tinha 7 anos, e voltei em 1979, 10 anos depois. Sim, voltamos juntos, então, praticamente na mesma época. E durante esse período da redemocratização, e até hoje, isso me espantou muito, a gente tem, né, pessoas que defendem não só a ditadura, mas, sobretudo, a tortura e a perseguição que foi feita aos, né, combatentes que enfrentaram a violência do Estado brasileiro na época, ilegítimo, inclusive. Então, eu acho justo com a história, né? Então, eu estou muito feliz de saber que o livro está aí, né, já pronto, que agora... O lançamento é agora, dia 10 amanhã, não é isso? Aqui em São Paulo, lá no Sim, Memorial, sim. né? No Memorial da América Na Latina. verdade, É isso? tem dois Memorial da horários. Resistência, perdão. Passa Tem aí no para gente, Memorial da então. Resistência, então, às 10 horas, né? Memorial da Resistência, e às 19 no Al Jamia, né? Muito bem, muito É, bem. então, a gente espera que o pessoal de Sampa, que é tão consciente, né, e tão curioso com a história do Brasil, compareça a esse lançamento. Estarão presentes várias crianças, né, que hoje adultos, mas que vivenciaram o exílio, entre eles crianças que perderam pais, perderam crianças que foram torturadas físicas e psicologicamente, é, e que todos nós fomos forçados ao exílio em determinado momento. Eu digo que o exílio, de certa forma, é o abraço, né, que nós conseguimos da solidariedade de outros povos, porque não sei onde nós estaríamos, ou se estaríamos vivos, né, se esses povos não tivessem nos abraçado, mesmo o exílio sendo o extremo, mas nós precisávamos um, uma outra um outro território, né, para conseguir continuar vivendo. Então, eu faço essa convocação para que o pessoal de São Paulo, essa terra linda, né, e que compareça, que vocês terão lá os nossos outros amigos de exílio, né, e que tem uns outros depoimentos tão interessantes quanto os do livro. Muito bem. Ô, Cláudia, querida, achei que você ia vir a São Paulo, né? A gente tinha conversado já há um tempo, né? Eu falei, eu achei que você ia estar aqui, mas eu quero ter o prazer de estar com você pessoalmente também, viu? Você sabe que normalmente a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? Eu tenho muito orgulho da história do meu pai, dos meus tios, todos eles vítimas da ditadura. Eu tenho 2 tios desaparecidos, mas outros 2 que foram para o exílio também. Meu pai que foi assassinado. Agora, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pela história do teu pai, que era capitão do Exército, esse sim, um verdadeiro capitão do Exército brasileiro, e que jogou não só a sua carreira, mas a sua própria vida na defesa de um ideal, de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo e, sobretudo, mais humano. Então, estou
muito feliz de estar aqui falando contigo, viu? E vamos ver se a gente repete a dose aqui, viu, querida? Um beijo gigante Sim, para será um você e prazer. todos os seus aí. Muito emocionado de estar falando com você, viu? Obrigada, né, pela oportunidade. Orgulho imenso também poder, eh, compartilhar esse momento contigo, né, pela tua história, pela admiração imensa pelo teu histórico, da tua família. Tenho muito orgulho de, estar aqui hoje, né, e principalmente divulgando esse o resultado desse trabalho que foi o projeto elaborado pela Nadeja e pela Helena. E somos 46, narradores, né, escritores, 46 de 76. Os outros restantes não conseguiram escrever por conta do trauma que, carregam na sua história particular. Eu agradeço o momento, obrigada de coração e e gratidão, gratidão. Um beijo gigante para você, viu, querida? Obrigado. Beijo grande.